Eu sou Tia de Arcturus. Falarei com você agora. Você não está imaginando o que sente. Algo está de fato se movendo através do campo coletivo. E está se movendo com uma clareza que muitos nunca sentiram antes. É por isso que os dias podem parecer intensos. Porque as emoções surgem rapidamente. Porque os relacionamentos parecem pressionar cada ponto sensível. E porque a mente, quando deixada sozinha, pode entrar em espirais de histórias que não te servem. E ainda assim, dizemos a você, não há nada de errado com você. Há algo de certo com o que está ocorrendo. A purificação atual não está aqui para te quebrar. Está aqui para libertar sua energia daquilo que a tem drenado silenciosamente, persistentemente e muitas vezes de forma invisível. Você está aprendendo a viver como um criador consciente dentro de um universo magnético. E o universo agora está respondendo com menos atraso, menos distorção e menos tolerância para o auto-engano. Receba o que se segue como uma transmissão, como um convite e como um espelho. Pegue o que ressoa, deixe o resto e respire enquanto ouve. Porque sua respiração é uma das portas mais simples de volta à fonte. O que você está chamando de purificação não é um ataque à sua vida e não é um veredito sobre o seu valor. É uma triagem inteligente de energias que não podem mais coexistir dentro do mesmo campo pessoal, dentro do mesmo relacionamento, dentro do mesmo corpo de escolhas. Em eras anteriores, uma pessoa podia carregar contradições por longos períodos, amando e ressentindo, esperando e temendo, desejando a verdade e se escondendo dela. Essas contradições criavam uma espécie de estática que podia ser tolerada. Mas você não está mais nessa era. O campo coletivo está se tornando mais exigente. E nessa exatidão, o que não está resolvido emerge, porque não pode permanecer enterrado sob a distração. Você pode notar que os mesmos padrões se repetem até que você os veja claramente. Não porque você está falhando, mas porque o padrão está pedindo para ser encontrado na luz da consciência. Você pode notar que o que você antes evitava agora aparece repetidamente em uma mensagem, em um sonho, em uma conversa, em uma sensação corporal, porque sua vida está se tornando um sistema de feedback honesto, em vez de consequências adiadas. Precisão não é crueldade. Precisão é misericórdia quando impede você de vagar em círculos por mais uma década. As energias que se movem através do seu mundo agora são discernidoras. Elas não estão te julgando como bom ou mal, espiritual ou não espiritual, avançado ou atrasado. Elas estão respondendo à coerência, ao grau em que seus pensamentos, emoções, ações e intenções se alinham. Quando você é coerente, seu caminho se abre. Quando você está dividido dentro de si, sua realidade reflete divisão. Isso não é para te punir. É para te mostrar onde seu poder está vazando, onde sua atenção está dividida, onde seu coração está dizendo uma coisa enquanto seu comportamento sinaliza outra. Muitos de vocês foram treinados para interpretar o desconforto como um sinal de que algo está errado. Nós te convidamos a ver isso de forma diferente. O desconforto pode ser o sinal de que seu sistema está se tornando honesto. E como a purificação é baseada em ressonância, o que permanece com você, relacionamentos, oportunidades, estados internos, comunidades, será o que se alinha naturalmente, sem força. O que fica não exigirá que você se traia. O que fica não exigirá performance. Não exigirá que você se encolha. Esta é uma das maneiras pelas quais você saberá que está se movendo para a nova formação da sua vida. Você não precisará lutar para manter o que é verdadeiramente seu. E antes de avançarmos nesta transmissão, desejamos fazer uma pausa com você dentro de um mal-entendido que está moldando silenciosamente
como muitos de vocês estão interpretando sua experiência atual. Este mal-entendido é sutil. E por ser sutil, pode ser muito mais influente do que o medo óbvio. É a suposição de que o que parece intenso deve, portanto, ser direcionado a você. Que o que parece desconfortável deve, portanto, ser sobre você em um sentido pessoal, e que o que está se desfazendo deve, portanto, ser uma consequência de alguma falha ou erro. Nós te convidamos a afrouxar essa suposição agora. O que você está experienciando não é um julgamento sobre seu caráter, nem um comentário sobre quão bem você desempenhou seu papel espiritual. É o resultado da densidade saindo de um sistema que não foi mais projetado para sustentá-la. Quando uma estrutura se atualiza, a pressão é sentida nos pontos onde a rigidez permanece. Isso não ocorre porque a estrutura está quebrada, mas porque está se tornando mais eficiente. Muitos de vocês têm interpretado as sensações de pressão, luto, inquietação ou imprevisibilidade emocional como sinais de que estão, de alguma forma, fazendo isso errado. Na verdade, essas sensações são muitas vezes o sinal de que você não está mais amortecendo a realidade com distrações. Os anestésicos que antes suavizavam a experiência, atividade mental constante, planejamento orientado para o futuro, superidentificação com papéis, ajuda compulsiva, desvio espiritual, estão perdendo sua eficácia. À medida que desaparecem, o que resta se torna perceptível. Isso não significa que algo novo chegou. Significa que algo antigo está finalmente sendo sentido com clareza suficiente para partir. Há também outra camada que desejamos trazer à tona. Muitos de vocês estão experienciando estados emocionais desconhecidos, não porque são seus, mas porque sua sensibilidade aumentou. A purificação não é apenas pessoal, é coletiva, e o campo coletivo fica mais alto quando a coerência aumenta. Pense nisso como a estática se tornando audível pouco antes de clarear. Você não deve absorver essa estática, diagnosticá-la ou resolvê-la. Você deve permanecer presente enquanto ela passa pelo campo da consciência. Um dos grandes mal-entendidos da maturidade espiritual é a crença de que o despertar remove a sensação. Na verdade, o despertar refina a percepção, torna a sensação mais precisa, torna o discernimento mais importante e pede que você pare de assumir a propriedade de tudo o que sente. Nem toda emoção que passa por sua consciência pertence à sua história pessoal. Algumas emoções estão passando porque estão deixando o campo compartilhado e seu sistema nervoso é sensível o suficiente para notar sua partida. Outro novo aspecto desta purificação que muitos ainda não reconheceram é o colapso do falso esforço. Por muito tempo, muitos de vocês equipararam esforço com crescimento. Vocês acreditavam que se tentassem mais, processassem mais, analisassem mais profundamente ou se consertassem mais completamente, eventualmente alcançariam a paz. Mas as energias atuais estão desmantelando essa equação. Você pode notar que o esforço agora parece pesado em vez de produtivo. Empurrar parece drenante em vez de empoderador. Isso não é preguiça, é inteligência. O sistema para o qual você está se movendo não recompensa a atenção. Ele responde à clareza, responde à disponibilidade, responde ao alinhamento. E assim, o esforço que está enraizado no medo, medo de estar atrasado, medo de perder algo, medo de não ser digno, perde tração. Quando essa tração desaparece, a mente pode interpretá-la como fracasso. Mas o que está realmente acontecendo é que a força está sendo substituída pela coerência. É por isso que alguns de vocês se sentem estranhamente desmotivados por objetivos que antes os impulsionavam. O combustível emocional que alimentava esses objetivos
provar, compensar, escapar, conquistar pertencimento, não está mais disponível da mesma forma. Isso pode parecer desorientador se você ainda estiver medindo sua vida pela produtividade ou pelo resultado. Mas a purificação não está pedindo para você fazer menos por uma questão de estagnação. Está pedindo para você parar de fazer coisas que nunca estiveram alinhadas desde o início. Também desejamos falar sobre um medo silencioso que muitos de vocês estão guardando, mas não nomeando. O medo de que, se você parar de se esforçar, tudo vai desmoronar. Esse medo surge de uma vida inteira, acreditando que controle é igual a segurança. Mas controle não é o mesmo que coerência. O controle gerencia sintomas. A coerência reorganiza sistemas. A purificação está desmantelando a ilusão de que o gerenciamento constante é necessário para a sobrevivência. Você pode notar momentos em que não faz nada e nada de ruim acontece. Você pode notar pausas em que resiste ao impulso de intervir e a vida se reorganiza de forma mais elegante do que você esperava. Esses momentos não são acidentes, são demonstrações. Estão te ensinando uma nova relação com a confiança. Outra camada totalmente nova desta purificação envolve a liberação de peso emocional emprestado. Muitos de vocês carregaram emoções que não se originaram com vocês. Ansiedades familiares, culpa ancestral, luto coletivo, expectativas relacionais. Vocês as carregaram porque eram capazes. Vocês as carregaram porque eram empáticos. Vocês as carregaram porque ninguém mais podia segurá-las conscientemente. Mas a fase em que vocês estão entrando não requer mártires. Requer canais limpos. Canais limpos não absorvem indefinidamente. Eles permitem o movimento. Se você está sentindo ondas de tristeza, exaustão ou irritabilidade que não se conectam à sua vida presente, considere a possibilidade de que não lhe está sendo pedido para curar algo, mas para parar de se identificar com isso. A identificação é o que aprisiona a energia. A consciência é o que a libera. Há também uma purificação ocorrendo em torno da tomada de decisão. Muitos de vocês viveram com um debate interno constante, pesando opções interminavelmente, temendo a escolha errada, adiando a ação até que a certeza chegasse. A purificação está simplificando a tomada de decisão ao remover opções falsas. Você pode notar que certos caminhos nem sequer parecem mais acessíveis, não porque você está bloqueado, mas porque sua energia não os alimenta mais. Esse estreitamento não é limitação, é alinhamento. Quando as opções falsas desaparecem, a mente pode entrar em pânico. Ela diz: estou perdendo a liberdade. Mas a liberdade não vem de opções infinitas. A liberdade vem da clareza sobre o que é verdadeiro. A purificação está treinando seu sistema para reconhecer a verdade não através da lógica, mas através da ressonância. O que parece limpo, fica. O que parece pesado, se dissolve. Com o tempo, isso se torna sem esforço. Também desejamos abordar o equívoco de que a purificação terminará com uma liberação emocional dramática e, então, acabará. Na realidade, o que você está entrando é uma nova linha de base, não um único momento catártico. A purificação remove a distorção para que um modo diferente de viver possa se estabilizar. Este novo modo é mais silencioso. Não depende de altos e baixos emocionais constantes. É marcado pela estabilidade, discernimento e alegria sutil. Alguns de vocês podem sentir falta da intensidade. A intensidade pode parecer vitalidade quando você está acostumado à estimulação. Mas intensidade não é o mesmo que profundidade. A profundidade emerge quando a água está calma o suficiente para se ver através dela. Desejamos dar a você
outra recalibração de perspectiva. Nada está sendo tirado de você que estivesse verdadeiramente alinhado. Nada está partindo que você ainda precise para se tornar inteiro. Nada que está se dissolvendo foi destinado a ser levado adiante intacto. A purificação não é um evento que você deve sobreviver. É um processo que você já está navegando com sucesso, mesmo nos dias em que parece confuso. Cada momento em que você escolhe a presença em vez do pânico, a honestidade em vez da performance e a conexão em vez do controle, você coopera com a inteligência que está reorganizando sua vida. E nós te lembramos gentilmente, você não está atrasado para este processo. Você não o está perdendo. Você está dentro dele. E você está muito mais preparado do que sua mente às vezes permite que você acredite. Respire fundo, deixe o corpo relaxar e permita que o que é desnecessário continue partindo, sem transformar isso em uma história sobre quem você é. Nós caminhamos com você nisso e continuaremos a fazê-lo conforme você solicitar. Muitos de vocês experimentaram ondas de limpeza no passado e as reconhecem como estações, ciclos que vieram e se foram com descanso entre eles. Esta fase parece diferente porque é menos como uma estação e mais como um limiar. Há uma determinação no ar. O que antes era suavizado, agora é direto. O que antes era adiado, agora é imediato. E o que antes era tolerado, energética, emocional e relacionalmente, agora é revelado com uma espécie de iluminação brilhante que não deixa lugar para a negação se esconder. Você pode sentir como se o mundo não estivesse mais te amortecendo. Isso ocorre porque o campo não está mais projetado para te proteger de sua própria vibração. Muitos de vocês estão recebendo ciclos de feedback brutos. Você mantém um pensamento e em horas ou dias vê seu eco. Você suprime uma verdade e imediatamente a tensão se forma no corpo. Você tolera uma situação que te desonra e o custo emocional se torna inconfundível. Essa agudeza pode ser perturbadora. Pode parecer que você está sendo acelerado além do seu conforto. Mas nós te dizemos que aceleração não significa perigo. Significa que você está sendo levado a uma relação mais honesta com causa e efeito. Há menos atraso agora entre o que você emite e o que retorna. No campo coletivo mais antigo, a distorção podia permanecer escondida atrás do ruído, da ocupação, do entretenimento, da automedicação, da busca constante. O próprio campo carregava névoa suficiente para que uma pessoa pudesse fingir. Mas agora você está se movendo através de um ambiente que se comporta mais como uma superfície de espelho polido. O espelho reflete rapidamente. Reflete com precisão. Reflete sem negociar com seu ego. É por isso que seu mundo interior pode parecer amplificado. Seu corpo pode registrar mudanças mais rápido. Seu campo emocional pode inchar mais rapidamente. Sua mente pode tentar interpretar isso como algo está errado, porque a mente é treinada para temer a intensidade. Mas a intensidade é muitas vezes a consequência do tempo comprimido. Você está fazendo anos de integração em uma janela menor. Isso pode parecer intenso. No entanto, a intensidade é um convite para desacelerar sua reação, para trazer sua consciência para a frente, para ficar dentro do momento presente, onde você tem escolha. Quando você encontra a intensidade com presença, ela se torna clareza. Quando você a encontra com resistência, ela se torna sofrimento. Esta é a diferença que a purificação está te ensinando a reconhecer. Agora, à medida que nos aprofundamos sobre por que esta fase parece mais intensa do que qualquer outra que você já conheceu, convidamos você a se afastar da imediatez da sensação e ver o que está ocorrendo de um ponto de vista mais elevado.
A intensidade que você sente não é um mau funcionamento do processo. É o sinal de que o próprio terreno mudou. Você não está mais andando em um plano amplo e tolerante, onde o peso poderia ser carregado indefinidamente sem consequências. Você está se aproximando de uma subida, e as subidas são honestas. Elas revelam o que pode ser carregado e o que não pode. Em paradigmas de consciência anteriores, era possível avançar enquanto se carregava uma discórdia interna significativa. Alguém poderia progredir social, espiritual e materialmente enquanto mantinha ressentimento não resolvido, luto suprimido, auto-julgamento crônico, medo não expresso e fardos emocionais herdados. O ambiente era denso o suficiente para acomodar esse peso. Era como se a própria gravidade fosse mais forte, pressionando tudo para baixo e permitindo que mochilas pesadas repousassem facilmente contra o corpo. Mas o paradigma em que você está entrando agora opera sob condições diferentes. É mais leve, é menos denso e não suporta excesso de peso. É por isso que a fase parece intensa. A intensidade não está te atacando, está te informando. Está te dizendo muito claramente que as regras que governam o movimento mudaram. Convidamos você a imaginar que esteve se preparando para uma longa escalada. Mesmo que você não soubesse conscientemente, ao longo de muitas vidas, e especialmente nesta, você colocou itens em uma mochila. Alguns eram necessários na época. Alguns foram levados por lealdade. Alguns foram pegos porque lhe disseram que você deveria carregá-los. Outros foram adicionados porque você acreditava que eles o protegeriam. Você colocou nesta mochila suas decepções não resolvidas. Você colocou nesta mochila sua vigilância. Você colocou nesta mochila sua necessidade de ser compreendido. Você colocou nesta mochila sua culpa, seu senso de responsabilidade pelos outros, sua raiva não expressa, seu luto que nunca teve espaço para se mover. Cada item se tornou uma pedra, individualmente manejável, coletivamente pesada. Por muito tempo, o terreno permitiu que você continuasse andando com esta mochila. Você se acostumou com o seu peso. Você esqueceu como era andar sem ela. Você pode até ter confundido o esforço com força, acreditando que a resistência em si era uma virtude. Mas agora o caminho se inclina e a inclinação não negocia. Você pode notar que o que antes parecia tolerável, agora parece insuportável. Reações emocionais que você conseguia suprimir anteriormente, agora exigem atenção. Padrões que antes se desenrolavam lentamente, agora emergem imediatamente. Relacionamentos que antes pareciam bons o suficiente, agora parecem intoleravelmente restritivos. Isso não é porque você está mais fraco. É porque a subida começou. Em uma subida, cada grama desnecessária importa. O paradigma para o qual você está se movendo, o que muitos chamam de nova terra, maior coerência ou consciência unificada, não é um lugar que pune o peso. Ele simplesmente não o sustenta. A altitude energética é tal que frequências discordantes perdem coesão. Elas se desprendem não porque são julgadas, mas porque não podem ser carregadas para cima. É por isso que o esforço parece mais difícil agora. Não é porque você está falhando. É porque você está tentando escalar com uma mochila projetada para terreno plano. Muitos de vocês estão descobrindo, muitas vezes com surpresa, que as mesmas coisas que acreditavam ser essenciais para sua identidade são agora o que mais os atrasa. A narrativa que você ensaiou sobre quem te prejudicou, o papel que você desempenhou como o forte, a crença de que você deve manter tudo unido. Estas são pedras pesadas. Elas serviram a um propósito uma vez, mas não são provisões para o próximo nível. A intensidade que você sente
É o momento em que o corpo, as emoções e a alma concordam com a mesma mensagem. Este peso não pode vir com você. Isso pode parecer confrontador, porque a mente interpreta a necessidade de largar algo como perda. A mente diz: se eu deixar essa raiva ir, quem sou eu sem ela? Se eu liberar essa vigilância, como ficarei seguro? Se eu abandonar essa história, o que aconteceu comigo ainda importará. Nós te asseguramos: deixar o peso não apaga sua história. Libera seu movimento. Outra razão pela qual esta fase parece mais intensa é que a subida é coletiva. Você não está subindo sozinho. A própria humanidade está mudando de altitude. Quando muitos escaladores se movem juntos, há menos espaço para parar, menos espaço para se espalhar, menos espaço para carregar excesso. O movimento do grupo cria um impulso, e esse impulso destaca o atrito onde quer que alguém resista a ajustar sua carga. É por isso que você pode sentir pressão externa, mesmo quando não está fazendo nada de errado. A pressão não é acusação, é proximidade. Você está mais perto agora dos outros, da verdade, da consequência. Em espaços confinados, as ineficiências se tornam óbvias. Reações emocionais ecoam mais alto. Tensões não ditas emergem mais rápido. Simplesmente há menos espaço para se esconder de si mesmo. No velho paradigma, energias discordantes podiam ser compartimentalizadas. Você poderia ser espiritualmente focado em uma área da vida e profundamente desalinhado em outra, e o sistema toleraria isso. No novo paradigma, a coerência é necessária. Não a perfeição, mas a coerência. Seu estado interno e suas ações externas devem começar a concordar. É por isso que meias-verdades parecem dolorosas agora. Porque compromissos parecem drenantes. Porque fingir te exaure. A subida expõe a incongruência imediatamente, porque a incongruência consome energia, e a energia é preciosa em uma subida. Muitos de vocês estão experimentando frustração porque sentem que deveriam ser capazes de continuar como estavam. A mente argumenta que você carregou esta mochila por anos. Por que agora? Mas a evolução não consulta o hábito. Ela responde à prontidão. E você está pronto agora, mesmo que sua personalidade ainda esteja se atualizando. Também desejamos falar sobre o medo que surge quando você considera largar a mochila. Para alguns de vocês, o peso que carregam se tornou tão familiar que parece identidade. A ideia de liberá-lo pode parecer como entrar no vazio. Mas o vazio não é o nada. O vazio é capacidade. Quando os escaladores aliviam sua carga, eles não perdem capacidade. Eles ganham alcance. Eles ganham fôlego. Eles ganham equilíbrio. Eles ganham a habilidade de responder ao terreno em vez de simplesmente suportá-lo. Em termos energéticos, liberar peso discordante restaura a capacidade de resposta. Você se torna menos reativo porque não está mais gerenciando a tensão interna. Você se torna mais intuitivo porque sua atenção não é consumida pelo ato de carregar. Você se torna mais presente porque a presença não compete bem com o fardo. Esta é outra razão pela qual a fase parece intensa. O sistema não está mais recompensando a resistência por si só. Você não ganha pontos por sofrer em silêncio. Você ganha coerência ao ouvir. Você pode notar que, no momento em que reconhece algo que esteve carregando, sem consertá-lo, sem dramatizá-lo, há um alívio imediato. Isso não é coincidência. A consciência afrouxa o aperto. E uma vez que o aperto afrouxa, a gravidade pode fazer o resto. A subida também muda como a motivação funciona. Em terreno plano, a motivação pode vir da pressão, comparação ou medo de ficar para trás. Em uma subida, esses motivadores se esgotam rapidamente. O que sustenta o movimento ascendente
é o alinhamento com a direção. Você se move porque o caminho parece verdadeiro, não porque alguém está atrás de você te empurrando. É por isso que as táticas de pressão externa não funcionam mais em você como antes. Você pode notar que a vergonha, a urgência ou a expectativa não conseguem te mobilizar. Em vez disso, elas te drenam. Isso não é resistência, é recalibração. Seu sistema está rejeitando motivadores que pertencem à antiga altitude. Desejamos abordar outro aspecto sutil da intensidade: o desaparecimento do acolchoamento energético. Nos paradigmas mais baixos, havia um amortecimento. Atrasos entre a ação e a consequência. Espaço entre a intenção e a manifestação. Esse amortecimento tornava possível ignorar o desalinhamento por longos períodos. Nos paradigmas mais elevados, o amortecimento se afina. O feedback se torna imediato. Essa imediatez pode parecer dura se você espera atraso, mas na verdade é eficiente. O feedback imediato permite um ajuste rápido. Você sente que algo está errado e pode corrigi-lo em tempo real. É assim que os sistemas avançados operam. Eles não esperam pela falha. Eles se autocorrigem continuamente. A analogia da mochila se aplica aqui também. Quando a mochila está pesada, cada passo é um esforço. Quando está leve, você percebe imediatamente quando algo muda. Você sente o desequilíbrio mais cedo e corrige mais cedo. Essa sensibilidade não é fragilidade, é refinamento. Alguns de vocês se preocupam que, se liberarem as pedras que carregam, ficarão desprotegidos. Nós dizemos a vocês, a proteção no novo paradigma não vem da armadura, vem do alinhamento. Um escalador que se move fluidamente não precisa de armadura excessiva. Seu equilíbrio o mantém seguro. Da mesma forma, um ser que se move em coerência não requer defesa constante. Sua clareza o guia para longe do que não está alinhado. É por isso que o novo paradigma não permite que energias discordantes o acompanhem. A discórdia consome a atenção. Ela puxa a consciência para trás. Ela te ancora a uma gravidade que não existe mais nesta altitude. E assim, o sistema aplica pressão não para te punir, mas para encorajar a liberação. Se você resiste, a pressão parece dolorosa. Se você ouve, a pressão parece instrutiva. Se você coopera, a pressão se transforma em impulso. A intensidade não está pedindo para você sofrer mais. Está pedindo para você carregar menos. À medida que você continua esta subida, notará algo inesperado. A alegria emerge não da conquista, mas da leveza. A simplicidade parece luxuosa. A honestidade parece estabilizadora. Dizer não parece tão nutritivo quanto dizer sim. Estes são sinais de que você está ajustando sua carga. Você não está perdendo partes de si mesmo. Você está perdendo pesos que confundiu com o seu ser. A subida à frente não foi feita para ser heróica. Foi feita para ser sustentável. O próximo paradigma não é construído por aqueles que podem carregar mais dor. É construído por aqueles que podem liberar a dor sem transformá-la em identidade. Então, quando esta fase parecer intensa, pare e pergunte a si mesmo: não, o que há de errado comigo? Mas o que está pedindo para ser deixado para trás? A resposta pode não vir em palavras. Pode vir como um suspiro, como lágrimas, como uma clareza súbita de que você não precisa mais manter algo vivo. Honre esse momento. Você não está falhando na jornada. Você está finalmente viajando na altitude para a qual foi preparado. E quanto mais leve você se tornar, mais descobrirá que a subida em si nunca foi o inimigo. Foi o convite. A maioria dos humanos foi educada para acreditar que relacionamentos são acordos feitos entre personalidades. Vocês foram ensinados a avaliar a conexão pela química, pela história compartilhada, pela intensidade da emoção, pelo medo da perda,
pela promessa de permanência. Mas os relacionamentos, como funcionam no universo energético, não são primariamente contratuais. Eles são sistemas de feedback magnético. São instrumentos energéticos projetados para mostrar o que você está emitindo, o que está permitindo e o que está se tornando. É por isso que os relacionamentos podem parecer mais reveladores do que práticas espirituais feitas isoladamente. Sozinho você pode imaginar que está curado. Sozinho você pode manter uma identidade de paz. Mas em um relacionamento, seus padrões inconscientes se tornam visíveis. Especialmente os padrões que você aprendeu no início da vida sobre segurança, poder, intimidade e pertencimento. Muitos de vocês confundiram carga emocional com intimidade. Confundiram obsessão com destino. Confundiram familiaridade com alinhamento. E confundiram o medo de ficar sozinho com amor. A purificação está esclarecendo essas confusões. À medida que o campo se aguça, os relacionamentos mostrarão a verdade da sua frequência. Duas pessoas podem ter boas intenções e ainda assim serem incompatíveis em vibração. Duas pessoas podem se amar profundamente e ainda assim serem incapazes de seguir em frente juntas, porque estão alimentando realidades diferentes. Isso não é uma tragédia, é informação. Quando você entende os relacionamentos como espelhos e amplificadores, você para de tratar cada ponto de atrito como prova de que você é indigno ou que falhou espiritualmente. Em vez disso, você reconhece o atrito como um sinal de que algo dentro do sistema quer ser visto. Relacionamentos não existem para te completar. Eles existem para te revelar, primeiro para si mesmo. E à medida que te revelam, eles também revelam os lugares onde você tem feito concessões, performado, se doado em excesso ou se contido. Eles te mostram os lugares onde você tem buscado segurança através de outra pessoa em vez de através da fonte. E eles te mostram, de forma bastante direta, se você está escolhendo o alinhamento ou o conforto. É por isso que os relacionamentos são centrais para esta purificação coletiva, porque estão entre as maneiras mais rápidas que o universo fornece feedback preciso sobre sua produção energética. Quando você é acionado por alguém próximo, sua mente muitas vezes quer atribuir culpa. Quer dizer, eles fizeram isso comigo? Ou, eles não deveriam ser assim? Ou, se eles me amassem, se comportariam de forma diferente. Esse é o padrão da mente, localizar o desconforto fora de si. Mas gatilhos não são julgamentos morais. Gatilhos são revelações de magnetismo ativo, lugares dentro de você que ainda estão gerando energia inconscientemente. É por isso que os gatilhos parecem intensos. Eles tocam em energia que já está carregada dentro de você, como um fio já zumbindo com corrente. O que te agita raramente é apenas sobre o que está acontecendo no momento. É sobre o que o momento ativa dentro do seu campo. Memórias, medos, crenças, decisões antigas, votos feitos na dor. O universo não usa gatilhos para te envergonhar. Ele os usa para apontar diretamente para o que está pronto para ser limpo. E porque aqueles mais próximos de você são os que compartilham espaço com você, que podem acessar seus padrões, que podem te espelhar consistentemente, eles muitas vezes se tornam os catalisadores mais eficazes. A familiaridade amplifica o espelho. Ela aproxima o reflexo para que você não possa ignorá-lo. É por isso que você pode sentir, às vezes, como se o espelho tivesse ficado mais alto. A purificação aumenta o volume, aumenta o contraste, aumenta a sensibilidade ao que é incongruente. Se você ainda está semeando medo no universo magnético, notará o eco do medo em seus relacionamentos. Se você está semeando evitação, encontrará evitação.
Se você está semeando controle, encontrará resistência. E se você está semeando autoabandono, encontrará condições que te convidam a se abandonar novamente, para que você possa finalmente escolher diferente. Por que isso é tão provocador? Porque ameaça a identidade. O ego quer manter a história de que você é bom, amoroso, espiritual, evoluído e que o problema está sempre em outro lugar. O espelho interrompe essa história. Ele não te diz que você é mau. Ele te diz que você está criando. E a responsabilidade pode parecer perigo para o ego, porque o ego equipara responsabilidade com culpa. Mas responsabilidade não é culpa. Responsabilidade é poder. Ver o espelho claramente é reivindicar sua autoridade criativa. Essa reivindicação pode parecer calor emocional, porque derrete ilusões. Permaneça com isso. O calor é transformação. Você está sempre semeando no universo magnético, quer saiba ou não. Cada pensamento recorrente é um fio. Cada postura emocional é um fio. Cada conclusão interna repetida: não estou seguro, preciso me provar, serei abandonado, tenho que carregar isso sozinho, se torna um fio. O campo magnético não interpreta suas palavras da maneira que seu intelecto faz. Ele não negocia com suas intenções. Ele responde à carga que você mantém. É por isso que uma pessoa pode falar afirmações e ainda experimentar o oposto, porque o sinal emocional subjacente contradiz a linguagem superficial. Os relacionamentos, então, aparecem como padrões costurados. Você começa a ver a mesma forma repetidamente. O parceiro indisponível, o amigo exigente, a figura de autoridade que te descarta, o grupo que exige que você se encolha. Isso não são punições aleatórias, são ecos. Eles te mostram o que você continua semeando. E quando você muda o que semeia, quando muda a carga, a crença, a postura da sua energia, o padrão que você atrai muda. Considere a vitimização, por exemplo. Vitimização não é o mesmo que ter sido ferido. Muitos de vocês foram feridos. Vitimização é a postura energética que diz: eu não tenho poder criativo aqui. Quando essa postura se torna habitual, ela magnetiza a repetição, porque transmite desamparo para o campo. A autoridade não reivindicada faz algo semelhante. Se você não assume seu sim e seu não, você magnetiza pessoas que testarão seus limites. Não porque o universo seja cruel, mas porque seu campo está pedindo para se tornar claro. A verdade suprimida também deixa uma assinatura magnética. Quando você engole o que é real, você semeia conflito no campo, porque sua verdade interna e seu comportamento externo estão desalinhados. O conflito pode aparecer como discussões, mal-entendidos ou interrupções súbitas. Novamente, não é punição, é feedback. Relacionamentos não existem para lisonjear sua autoimagem. Eles existem para revelar a relação entre seu estado interno e sua vida externa. Quando você entende isso, para de perguntar: por que eles continuam fazendo isso comigo? E começa a perguntar: a que energia eu tenho treinado este relacionamento a responder? Essa pergunta, feita sinceramente, é o começo da libertação. A intensidade emocional está aumentando porque a densidade emocional está sendo comprimida. É como se o coletivo estivesse passando por uma passagem estreita e a bagagem que antes se arrastava atrás de você agora deve ser carregada em suas mãos. Você não pode mais fingir que não é sua. Você não pode mais deixá-la na borda da sua consciência. Essa compressão é o motivo pelo qual você pode sentir ondas que parecem desproporcionais às suas circunstâncias atuais. Luto quando nada foi perdido hoje, raiva quando ninguém te atacou, medo quando você está objetivamente seguro.
Essas ondas nem sempre são sobre o momento presente. São energias armazenadas surgindo para liberação, trazidas à tona pela pressão da passagem. A purificação muitas vezes acelera a consciência antes de trazer alívio. Isso pode confundir a mente. A mente espera que a cura pareça imediatamente leve, mas muitas vezes a cura começa com ver claramente, e a clareza pode arder quando você tem vivido com névoa. Você não está regredindo. Você está se tornando consciente do que sempre esteve lá, agora pronto para se mover. A mente resiste a ser vista. Ela resiste porque investiu em suas estratégias de enfrentamento, suas histórias, suas defesas, suas justificativas. Quando a purificação expõe essas estratégias, a mente pode se contrair. Essa contração pode parecer ansiedade, inquietação, irritação. Isso não significa que você está falhando. Significa que as ferramentas antigas não se encaixam mais na nova realidade. A intensidade emocional é muitas vezes o sinal de que você está perto de um avanço, porque o sistema se torna mais alto pouco antes de se reorganizar. Você também pode notar que seu corpo protesta antes de se recalibrar. O corpo carregou o não dito. O corpo memorizou os padrões que você tentou superar intelectualmente. À medida que a purificação avança, o corpo participa através de sensações: fadiga, emoção súbita, mudanças no apetite, mudanças no sono. Seja gentil consigo mesmo. Não interprete cada sentimento como um problema a ser resolvido. Alguns sentimentos são simplesmente energia saindo do armazenamento e voltando ao fluxo. Intensidade não é um veredito. É um processo. E quando você para de lutar contra a intensidade, quando para de transformá-la em identidade, ela passa mais rapidamente. O que resta depois é muitas vezes surpreendente. Espaço, clareza, uma força silenciosa que não precisa se provar. Há uma corrente dentro da experiência humana que puxa a mente para a divisão. É a corrente que diz: escolha um lado. Encontre o inimigo. Prove que você está certo. Proteja-se de estar errado. Essa corrente dualística se alimenta da separação da fonte, porque a fonte é unidade, e a unidade dissolve a narrativa da oposição. A dualidade não é má, e não é um monstro te caçando. É um impulso, um programa de percepção que prospera quando a consciência está adormecida. Quando você está desancorado, a mente se torna o centro da realidade. E a mente, deixada sozinha, interpretará a vida através do contraste. Ela amplificará o medo, a culpa, a comparação e a urgência. Ela criará histórias de ameaça onde há incerteza. Ela transformará a diferença em perigo. É por isso que você pode se sentir agitado mesmo em um dia tranquilo. A agitação nem sempre é causada por suas circunstâncias externas. Muitas vezes é causada pela mente se alimentando de conflito para se sentir viva. A dualidade narra através da luta. Ela te diz que você deve lutar para sobreviver, lutar para ser amado, lutar para ser visto, lutar para estar seguro. E ela prospera especialmente na identidade sem presença. Quando você se apega a quem pensa que é, em vez de descansar na consciência que observa todos os papéis, a dualidade não consegue acessar a quietude. Na quietude, ela se dissolve. Na quietude, você percebe o espaço entre os impulsos. Na quietude, você pode sentir a fonte. É por isso que a dualidade requer reação para sobreviver. Se ela puder te fazer reagir, pode te manter engajado. Se puder te fazer discutir, pode te manter investido. Se puder te fazer entrar em pânico, pode te manter dependente de soluções externas. A purificação está expondo esse mecanismo. Muitos de vocês estão vendo talvez pela primeira vez
Quão rapidamente a mente pode distorcer a percepção quando não está conectada a algo maior que ela mesma. Lembre-se, a força é impessoal. Não é sua identidade. Você não é seu medo. Você não é sua reação. Você é a consciência que pode testemunhá-la, suavizá-la e escolher uma frequência diferente. Quando a mente está desancorada, ela busca a certeza da maneira mais rápida que conhece, opondo-se a algo. A oposição cria uma estrutura instantânea. Dá um mapa à mente. Eu sou isso, não aquilo. Dá um propósito à mente. Eu devo defender. Dá uma narrativa à mente. Se eu vencer, estou seguro. A dualidade oferece um significado rápido através do conflito, e é por isso que pode parecer sedutora, especialmente em tempos de incerteza. Muitos preferem sentir indignação a se sentirem inseguros, porque a indignação parece poder, mesmo quando não é. A fonte, por outro lado, muitas vezes traz o silêncio primeiro, traz uma pausa, traz espaço. Nem sempre te entrega uma história imediata. Oferece presença antes da explicação. E muitos humanos, condicionados à estimulação constante, experienciam essa pausa como vazio. Eles correm para preenchê-la com notícias, com drama, com discussões, com desgraça, com distração. É por isso que a dualidade parece estar vencendo em muitos espaços, porque o coletivo se treinou para preferir a estimulação à quietude. A dualidade sequestra a interpretação quando a presença é perdida. Duas pessoas podem testemunhar o mesmo evento e uma o interpretará como catástrofe, enquanto a outra o interpretará como transformação. A diferença não é a inteligência. A diferença é a ancoragem. Quando você está ancorado na fonte, pode perceber a complexidade sem pânico. Quando está desancorado, a complexidade parece uma ameaça e a mente escolhe uma história simplificada para se acalmar. Essa história simplificada é muitas vezes a culpa. É também por isso que a ansiedade escala quando o aterramento está ausente. A ansiedade nem sempre é sobre perigo. A ansiedade é muitas vezes sobre energia se movendo sem um recipiente de presença. A purificação está expondo a dependência do ruído mental como um estabilizador. Muitos têm usado o pensamento como um anestésico, ensaiando constantemente possibilidades para evitar sentir o momento presente. Mas agora, o momento presente está pedindo para ser sentido. E a mente não pode sobreviver a esta fase correndo mais rápido. Ela sobrevive se rendendo a uma inteligência maior. Isso não é uma exigência de perfeição. É um convite simples. Pare de deixar a mente ser a única voz na sala. Deixe a fonte entrar. Deixe sua consciência se ampliar e observe como a dualidade perde seu controle quando não tem mais o controle exclusivo de sua atenção. Muitos falam da fonte como uma ideia, como uma crença, como uma filosofia. Mas a conexão com a fonte não é apenas intelectual, é energética, é experiencial, é um circuito que pode ser sentido no corpo e no coração como uma quietude constante. Quando você está conectado, a percepção se estabiliza antes que a emoção surja. Você pode sentir algo sem se tornar isso. Você pode testemunhar um gatilho sem ser possuído por ele. Você pode observar pensamentos sem obedecê-los. Isso não é porque você se forçou a ficar calmo. É porque a corrente da fonte está se movendo através de você, reorganizando seu sistema em direção à coerência. Quando você se conecta, o ciclo de feedback da mente se suaviza. O comentário interno fica mais silencioso. Você sente mais espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço, você recupera a escolha. Você começa a reconhecer que muito do que temia nunca foi o momento presente. Foi a mente prevendo a dor. A fonte te retorna ao que é real.
A conexão com a fonte dissolve a polaridade sem esforço. Você não precisa discutir com seu medo para superá-lo. Você não precisa derrotar sua raiva para liberá-la. Você pode simplesmente trazer a energia para a luz da consciência, enquanto permanece conectado a algo maior que a onda. A onda passa, o oceano permanece. É assim que a neutralidade é restaurada. Neutralidade não é indiferença. Neutralidade é amor espaçoso. É a capacidade de testemunhar sem entrar em colapso na reação. Este circuito também permite a observação sem autodestruição. Alguns de vocês temem olhar para sua sombra porque acreditam que ela os consumirá. Mas quando você está conectado à fonte, pode olhar diretamente para a sombra e vê-la pelo que é. Energia buscando integração, não prova de que você é indigno. Sem a fonte, a purificação pode parecer avassaladora, porque você tenta processar tudo através da mente e da personalidade. Com a fonte, você processa através da presença. E a presença é vasta o suficiente para conter o que a personalidade não consegue. Você não precisa ser perfeito para se conectar. Você só precisa estar disposto. A disposição é o interruptor que liga o circuito. Existem muitas ferramentas disponíveis para você. Métodos, práticas, ensinamentos, estruturas, rituais. Ferramentas podem ser úteis, mas ferramentas não podem substituir a conexão. Nesta fase, muitos tentarão superar seu processo com o pensamento, gerenciá-lo apenas através da técnica. Eles coletarão informações e chamarão isso de cura. Eles nomearão padrões e chamarão isso de transformação. Mas sem a fonte, isso se torna performance. As técnicas falham quando a identidade permanece fraturada, porque o eu fraturado usa ferramentas para se proteger em vez de se render. A fonte te reconecta à coerência. Coerência é o estado em que sua verdade interna e sua vida externa se alinham. É o estado em que você não precisa mais fingir. E como a purificação é um acelerador de coerência, você não pode navegá-la como um projeto mental. A mente não foi projetada para te levar através da triagem vibracional. A mente pode descrevê-la, mas não pode conduzi-la. A fonte a conduz. Quando você está conectado à fonte, a ilusão da oposição desmorona. Você não se sente mais compelido a defender cada posição, a provar cada ponto, a controlar cada resultado. Isso não te torna passivo. Te torna preciso. Você age a partir da clareza, em vez da reação. A necessidade de defender desaparece porque você não se identifica mais com o ego frágil que precisa ser protegido. Você se identifica com a presença, com a consciência, com a parte de você que não pode ser ameaçada. A fonte também estabiliza os relacionamentos automaticamente, não forçando os outros a mudar, mas mudando sua frequência. Quando você se torna coerente, seus limites se tornam claros sem agressão. Seu sim se torna limpo, seu não se torna limpo. As pessoas que podem te encontrar em coerência permanecem. As pessoas que não podem se afastam, muitas vezes sem drama. Esta fase não pode ser navegada intelectualmente, porque não é primariamente sobre ideias, é sobre vibração. Você não pode pensar seu caminho para uma nova frequência. Você encarna seu caminho até lá, e a encarnação acontece através da conexão. É por isso que dizemos, sem exagero, que se conectar à fonte é o caminho através e a saída da dualidade. É a ponte. Todo o resto é apoio, mas nada mais é suficiente. A triagem que você sente não é um evento futuro que começará mais tarde. Já está em movimento e não é primariamente geográfica. É vibracional. As pessoas estão divergindo de maneiras sutis. Um amigo não ressoa mais e você não consegue explicar por quê. Um local de trabalho que antes parecia tolerável, agora parece insuportável.
Certas conversas se tornam impossíveis porque as frequências não se encontram. Você pode tentar nomear isso como se afastar, mudar, crescer, superar. Esses são rótulos superficiais. Por baixo está a ressonância se reorganizando. Algumas realidades estão se afinando. Com isso, queremos dizer que certas maneiras de viver estão perdendo suporte energético. Estratégias que dependiam de negação, manipulação ou distração constante parecem menos satisfatórias. Velhos jogos sociais se tornam exaustivos. A emoção do drama desaparece. A recompensa do ressentimento diminui. Em seu lugar, outras realidades estão se estabilizando rapidamente. Realidades construídas na verdade, simplicidade, ação alinhada, orientação interna e poder calmo. E isso está acontecendo silenciosamente. Muitos de vocês esperavam que a mudança parecesse barulhenta. Esperavam grandes anúncios, linhas visíveis traçadas, separações dramáticas. Mas a mudança é muitas vezes silenciosa, porque a vibração se move primeiro e o físico a segue. A escolha está sendo feita através da frequência, não da crença. Duas pessoas podem reivindicar as mesmas ideias espirituais e ainda viver em realidades diferentes, porque sua linha de base emocional difere. Duas pessoas podem frequentar os mesmos encontros e ainda estar em trilhas diferentes, porque uma vive da presença e a outra da performance. Ninguém está sendo forçado. A triagem não é uma punição para aqueles que não estão prontos. É simplesmente a realidade respondendo ao que cada pessoa está sustentando. Aqueles que alimentam o medo viverão na realidade do medo. Aqueles que alimentam a confiança viverão na realidade da confiança. Aqueles que alimentam a verdade viverão na realidade da verdade. Isso não é moral, é mecânico, é ressonância. E a coisa mais importante para você, como semente estelar ou trabalhador da luz, não é entrar em pânico com a triagem. Seu trabalho não é arrastar todos para a sua frequência. Seu trabalho é manter seu próprio alinhamento e deixar a ressonância fazer o que faz naturalmente. Organizar a vida em torno da verdade da sua vibração. Falamos agora sobre uma frase que muitos de vocês carregam: o trigo e o joio. Alguns a interpretam como julgamento, como superioridade, como hierarquia espiritual. Mas essa interpretação pertence à dualidade. A separação que ocorre não é sobre valor, é sobre ressonância. Ambos os caminhos são experiências válidas, porque cada alma tem seu próprio tempo, seu próprio currículo, seu próprio ritmo escolhido para o despertar. Nenhuma alma é rejeitada pela fonte. Nenhuma alma é descartada. Existe apenas alinhamento e desalinhamento com uma realidade vibracional particular. Algumas linhas do tempo requerem que a densidade continue. Essa densidade fornece certas lições: contraste, consequência, escolha, o lento amadurecimento da compaixão. Outras linhas do tempo requerem coerência para se formar, porque as novas estruturas que estão nascendo não podem sobreviver à distorção sustentada. Você não pode construir um mundo de unidade sobre a fundação do autoabandono. Você não pode construir um mundo de verdade sobre a fundação da negação. A fundação importa. Você não pode trazer ambos para a frente simultaneamente, porque são construídos em frequências incompatíveis. Isso não é uma ameaça. É física dentro do reino energético. Se você tentar carregar ambos, se tentar viver em coerência enquanto alimenta o ressentimento, se tentar ancorar a unidade enquanto busca inimigos, você cria um atrito interno que esgota o sistema. A purificação remove esse atrito pedindo que você escolha, não com palavras, mas com energia. A seleção natural da frequência não significa que o mais alto ganha e o mais baixo perde. Significa que cada vibração organiza seu próprio ambiente. Um rádio
não julga outra estação. Ele simplesmente sintoniza em uma. E quando você sintoniza na coerência, começa a habitar uma realidade onde a coerência é refletida de volta. Isso é o que muitos chamam de nova Terra. Não um lugar, mas um ambiente de frequência. Aqueles que estão prontos para esse ambiente se sentirão atraídos pela simplicidade, honestidade e orientação interna. Aqueles que não estão se sentirão atraídos pelo ruído, conflito e autoridade externa. Ambos estão aprendendo. Ambos são amados, mas não são a mesma experiência. E é por isso que a triagem pode parecer uma divisão. Você está testemunhando a vibração, escolhendo sua própria paisagem. Haverá relacionamentos que não poderão continuar. Não porque alguém seja mau, mas porque a ressonância compartilhada expirou. Muitos relacionamentos são formados por um capítulo, para curar uma ferida, para ensinar um limite, para despertar um dom, para oferecer companhia durante uma certa fase. Quando a lição se completa, a ressonância que mantinha o vínculo pode se dissolver. A mente pode resistir a isso e chamar de fracasso. O coração pode lamentar e chamar de perda. Mas nós te convidamos a ver isso como conclusão. Muitas vezes, uma frequência se move e a outra não. Uma pessoa escolhe a verdade, a outra escolhe o conforto. Uma escolhe o crescimento, a outra escolhe a identidade familiar. Isso não está errado. É simplesmente divergência. Apegar-se cria atrito e dor, porque você está tentando preservar uma forma que não corresponde mais à energia por baixo dela. Você pode manter a forma por um tempo, mas a energia vazará, e esse vazamento se torna exaustão. Liberar não é abandono. Muitos trabalhadores da luz temem deixar ir porque associam deixar ir com crueldade, com egoísmo, com traição. Mas a honestidade energética não é traição. É integridade. Permanecer em um vínculo que exige que você se diminua é um abandono silencioso de sua alma. A purificação está terminando esse padrão. Está pedindo que você pare de confundir lealdade com autoanulação. Conclusão. Não é fracasso. É a evidência de que algo serviu ao seu propósito. Você pode honrar o que foi real sem forçá-lo a permanecer. Você pode amar alguém e ainda assim reconhecer que seus caminhos não estão mais alinhados. E você pode deixar o luto estar presente sem transformá-lo em uma história de derrota espiritual. Alguns relacionamentos terminarão suavemente. Alguns terminarão abruptamente. Alguns simplesmente desaparecerão porque não há mais combustível energético para mantê-los ativos. Quando você permite que isso aconteça sem drama, você abre espaço para relacionamentos que são construídos não em feridas que se encaixam, mas na verdade encontrando a verdade. Esses relacionamentos parecem diferentes. Eles não exigem, eles não manipulam, eles não te punem por ser quem você é. Eles são os companheiros naturais da coerência. E eles chegam quando você para de se apegar ao que sua energia já superou. Muitos de vocês vieram para esta vida com corações sintonizados para o serviço. Vocês sentem a dor dos outros. Vocês sentem o potencial neles. Vocês querem ajudá-los a lembrar quem são. Mas há uma armadilha sutil. A ilusão de que você pode curar alguém para fora da ressonância. Você não pode. O esforço não anula a vibração. Você pode oferecer amor, presença, compaixão, recursos, insight, mas não pode escolher por eles. E quando você tenta, muitas vezes reforça o desequilíbrio. O papel de salvador, embora pareça nobre, pode declarar silenciosamente a outra pessoa: você não é capaz sem mim. Isso não é empoderamento. É emaranhamento. Permitir é mais poderoso do que convencer. Isso não significa que você não faça nada. Significa que você para de lutar.
Significa que você para de tentar forçar o despertar. Significa que você respeita o tempo. A presença transmite mais do que conselhos. A frequência que você mantém comunica mais do que as palavras que você diz. Quando você é coerente, seu mero ser se torna um sinal que os outros podem sentir. A coerência convida sem força. É como um quarto aquecido em um dia frio. As pessoas podem escolher entrar. Você não as arrasta. Você não lhes dá um sermão sobre por que deveriam entrar. Você simplesmente mantém o quarto aquecido. Esta é a nova forma de serviço. É mais silenciosa e mais eficaz do que o antigo modelo de salvar. Esta verdade pode ser sóbria. Pode parecer que estão lhe pedindo para abandonar seu papel. E, em certo sentido, estão. Mas o que você ganha é liberdade. Você ganha soberania energética. Você para de gastar sua força vital em batalhas que não podem ser vencidas pelo esforço. Você para de confundir amor com controle. Você para de investir no potencial de alguém enquanto ignora sua escolha atual. Quando você libera a identidade de consertador, você também libera o ressentimento. Muitos trabalhadores da luz carregam ressentimento oculto porque deram demais àqueles que não retribuíram. Esse ressentimento é um sinal de que a doação se tornou autossacrifício. A fonte não pede autossacrifício. A fonte convida ao alinhamento. Se você quer ajudar a humanidade através desta purificação, não tente consertar a humanidade. Ancore sua frequência. Mantenha seu coração aberto. Deixe sua vida demonstrar a possibilidade de coerência. E confie que aqueles que estão prontos sentirão o convite. Seu papel agora não é intervir em toda tempestade. Seu papel é estabilizar. Há uma diferença. A intervenção muitas vezes vem da urgência, do medo, da crença de que algo deve ser corrigido imediatamente. A estabilização vem da presença, da confiança, do saber que a coerência é mais poderosa do que a ação frenética. Muitos de vocês sentiram pressão para falar mais alto, para convencer mais, para fazer mais. Mas o campo está mudando. O que é necessário não é mais ruído. O que é necessário é luz constante. Encarnar em vez de persuadir. Ancorar a coerência na vida diária. Deixe sua casa se tornar um santuário de frequência. Deixe suas escolhas refletirem seus valores. Deixe seus relacionamentos se tornarem honestos. Deixe seus limites serem limpos. Deixe seu corpo ser honrado. Isso não é um trabalho pequeno. Isso é a infraestrutura para a nova terra. Muitos tentaram construir a nova terra apenas com ideias. Ela será construída através da frequência encarnada, através de pessoas vivendo a verdade. Deixe a clareza substituir a urgência. A urgência é uma das ferramentas favoritas da dualidade. A urgência diz: se você não agir agora, não estará seguro. A clareza diz: eu posso esperar pelo momento alinhado porque estou conectado. Escolha a quietude em vez da reação. A quietude não é inatividade. A quietude é comando. É a habilidade de ouvir a orientação sob o ruído, demonstrar paz sob pressão. O mundo não precisa de mais pessoas que possam falar conceitos espirituais. O mundo precisa de pessoas que possam permanecer amorosas quando a mente está sendo provocada. É por isso que dizemos que isso é serviço. Agora, serviço não é apenas o que você faz, é o que você irradia. Quando você mantém uma frequência coerente, você fornece um nó estabilizador na grade coletiva. Outros podem não saber por que se sentem mais calmos perto de você. Eles podem não entender o que você está fazendo, mas sentem a diferença. Não subestime o impacto de um único ser coerente. Um ser coerente muda o ambiente. Um ser coerente muda o sistema familiar. Um ser coerente muda as possibilidades da linha do tempo.
Você não está aqui para carregar o mundo. Você está aqui para ancorar uma frequência que permite que um novo mundo se forme. Muitos de vocês têm vivido dentro de sequências emocionais repetitivas e não perceberam que eram ciclos, porque o ciclo usava diferentes disfarces. A mesma ferida de abandono apareceu como diferentes parceiros. A mesma autodesconfiança apareceu como diferentes crises de carreira. O mesmo medo de ser visto apareceu como diferentes conflitos sociais. O ciclo não era a circunstância. O ciclo era o padrão emocional por baixo dele. No campo mais antigo, esses ciclos podiam continuar por anos porque o feedback se movia lentamente. Uma pessoa podia repetir o padrão e contar a si mesma uma nova história a cada vez. Mas a purificação atual está colapsando essas lacunas de tempo. O tempo entre o gatilho e a realização está encolhendo. Você pode se surpreender com a rapidez com que vê o que está acontecendo agora. Você pode descobrir que não consegue ficar em negação por tanto tempo. Você pode descobrir que velhas estratégias de enfrentamento param de funcionar em dias, em vez de meses. Isso pode parecer desorientador, porque a mente está acostumada ao ensaio, acostumada a reviver, a rediscutir, a reimaginar. A purificação te tira do ensaio e te leva para a imediatez. Histórias emocionais antigas não podem mais ser visitadas com segurança. Com isso, queremos dizer que você não pode mergulhar na dor antiga por identidade, por estímulo, por familiaridade e depois retornar inalterado. O campo não suporta isso. Se você entrar na velha história agora, ela exige conclusão. É por isso que alguns de vocês sentem como se estivessem sendo forçados a enfrentar coisas que antes conseguiram evitar. Vocês não estão sendo punidos. Vocês estão sendo libertados do sofrimento cíclico. A mente experimenta o colapso dos ciclos como perda de orientação, porque o ciclo fornecia uma estranha sensação de familiaridade. Até a dor pode parecer um lar quando é habitual. Quando o ciclo colapsa, a mente pode dizer: quem sou eu sem esta história? Essa pergunta pode parecer desancoradora, mas também é a porta para a libertação. O que antes levava anos para reconhecer, agora leva momentos. Você percebe o gatilho. Você vê o padrão antigo. E você tem a chance de escolher algo novo. Esse é o presente. Se você se sentir desancorado, não se apresse em reconstruir o ciclo antigo apenas para se sentir familiar novamente. Sente-se no novo espaço. Deixe-o estar vazio. Deixe-o estar quieto. Esse vazio não é falta, é possibilidade. É o espaço onde um novo eu pode emergir. Um não construído na repetição, mas na presença. Muitos humanos e muitos trabalhadores da luz têm inconscientemente terceirizado a autoridade para pessoas, papéis ou sistemas. Isso é delegação energética. O hábito de deixar algo fora de você determinar o que é verdade, o que é seguro, o que é permitido, o que é possível. Às vezes, essa delegação parecia obedecer a instituições. Às vezes, parecia buscar validação constante de mentores ou parceiros. Às vezes, parecia colocar seu senso de propósito dentro de um relacionamento, acreditando que o relacionamento lhe dava significado. Essas estratégias eram comuns no campo antigo porque as estruturas externas forneciam estabilidade, mesmo que essa estabilidade fosse limitante. Mas a purificação está recuperando esse poder de volta para o campo individual. É por isso que relacionamentos que antes pareciam um lar podem de repente parecer gaiolas. É por isso que professores que antes pareciam inspiradores podem de repente parecer insuficientes. É por isso que sistemas nos quais você antes confiava podem agora parecer vazios. Ninguém pode segurar sua orientação para você agora.
a validação externa perde seu efeito estabilizador. Muitos de vocês estão notando que o elogio não os preenche mais e a crítica não os destrói mais da mesma maneira. Isso ocorre porque sua alma está recuperando sua autoridade. A orientação que não surge internamente começa a parecer superficial. Pode ainda soar sábia, mas não a terra. Isso pode parecer perda antes de parecer soberania. Você pode lamentar o conforto de lhe dizerem o que fazer. Você pode lamentar o senso de pertencimento que veio de adotar um papel. Mas o que está chegando é muito mais valioso. Autoconfiança nascida da conexão com a fonte. A dependência entra em colapso antes que o empoderamento seja reconhecido. No início, parece que você não tem apoio. Então você percebe que está sendo solicitado a se apoiar em uma fundação mais profunda. Essa mudança é irreversível porque é evolutiva. A nova Terra não pode ser construída por seres que requerem autoridade externa para se sentirem seguros. A nova Terra requer autoridade interna alinhada com a fonte. Autoridade que não é controle do ego, mas um saber calmo. Se você se perceber buscando compulsivamente no exterior, procurando alguém para te tranquilizar, procurando um sistema para te definir, pause, respire, pergunte a si mesmo: o que a fonte me diria agora se eu estivesse quieto o suficiente para ouvir? A resposta pode ser simples, pode ser gentil, pode não satisfazer a fome da mente por certeza, mas nutrirá a fome de sua alma pela verdade. A nova Terra está se formando através de grupos de coerência, grupos de pessoas que ressoam com a verdade, a simplicidade e a orientação interna. Esses grupos se reconhecem energeticamente. Eles podem se encontrar online, em comunidades, em lugares comuns. Muitas vezes o reconhecimento é sutil, uma sensação de facilidade, um sentimento de ser compreendido, uma falta de performance. Esses grupos não recrutam, porque o recrutamento é uma estratégia do ego. A coerência não precisa convencer. A coerência atrai naturalmente. Esses grupos se estabilizam silenciosamente. Eles nem sempre se anunciam. Podem parecer comuns por fora. Amigos compartilhando refeições, pequenos grupos apoiando a cura uns dos outros, colaboradores criando projetos alinhados. Mas energeticamente, eles são poderosos. São nós de estabilidade na grade. Eles fornecem um ambiente onde os sistemas nervosos podem relaxar, onde a verdade pode ser dita sem punição, onde o crescimento é encorajado sem coerção. Eles constroem sem urgência. Isso é importante. A urgência pertence ao medo. A coerência se move de forma constante. Esses grupos funcionam sem hierarquia, não porque a liderança seja proibida, mas porque a verdadeira liderança na coerência é serviço, não controle. A orientação flui através daqueles que são claros e é recebida por aqueles que são receptivos. Não há necessidade de dominação. Isso já está acontecendo. Muitos de vocês já sentiram a atração para longe de espaços grandes e barulhentos e em direção a espaços menores e verdadeiros. A atração para longe do debate constante e em direção à presença compartilhada. A atração para longe do espetáculo espiritual e em direção à bondade encarnada. Estes são sinais de que sua frequência está se alinhando com uma nova arquitetura social. Se você ainda não está em um grupo de coerência, não force. Prepare seu campo. Torne-se a frequência que você busca. Quando você mantém a coerência, você se torna fácil de encontrar. E quando você encontrar seu grupo, o reconhecimento não parecerá fogos de artifício. Parecerá um suspiro de alívio. Parecerá ser capaz de ser você mesmo sem explicação. Parecerá reciprocidade natural.
parecerá o fim de traduzir sua alma para uma linguagem que os outros possam tolerar. E nessa facilidade, você começará a construir. Não porque você deve salvar o mundo, mas porque criar a partir da coerência é alegre. Quando a purificação completa um ciclo maior, o ruído emocional diminui. Isso não significa que você nunca mais sentirá emoção. Significa que a emoção se moverá através de você sem se apegar. Significa que seu mundo interior deixará de parecer um quarto lotado. Muitos de vocês têm vivido com uma tagarelice interna constante. Velhos medos, velhas memórias, velhas discussões se repetindo. À medida que a limpeza acontece, a tagarelice diminui. O silêncio se torna acessível. E nesse silêncio, você começa a ouvir uma orientação que é sutil, mas inconfundível. Os relacionamentos se simplificam. Não porque todos se tornam perfeitos, mas porque você para de se envolver em dinâmicas confusas. Seu sim se torna direto. Seu não se torna direto. Você não negocia mais com sua própria verdade. Isso muda tudo. As decisões parecem óbvias, não porque a vida se torna fácil, mas porque você pode sentir a ressonância claramente. Você para de precisar racionalizar o que seu corpo e coração já sabem. A energia se torna conservada. Muitos de vocês têm vazado energia através do excesso de pensamento, de agradar pessoas, de se preocupar, de resgatar, de lutar batalhas invisíveis. Quando a purificação limpa esses padrões, sua energia retorna. Você pode se surpreender com a quantidade de força vital que tem quando não a está gastando em guerra interna. A criatividade flui sem esforço. Você cria porque quer, não porque precisa de validação. Você constrói porque parece natural, não porque está tentando provar seu valor. A orientação se torna sutil, mas clara. Pode chegar como um empurrão silencioso, um saber constante, uma certeza calma. Nem sempre chegará com sinais dramáticos, porque você não precisará de drama para confiar. A vida recupera a elegância. Esta é a palavra que lhe oferecemos: elegância. O caminho se torna mais simples. Você para de complicar o que está alinhado. Você para de perseguir o que te drena. Você para de barganhar com o que te desonra. E quando você olhar para trás, perceberá que a purificação não removeu sua vida. Removeu o que te impedia de viver. Removeu a estática que bloqueava a alegria. Removeu os ciclos que consumiam seus dias. Limpou o espaço para uma versão mais verdadeira de você habitar sua realidade. É isso que está por vir. É por isso que pedimos que você se mantenha firme agora. A clareza que você busca está do outro lado da liberação que você está resistindo atualmente. Desejamos terminar com algo simples e direto. Você não está atrasado. Você não está falhando. Você não está sendo punido pelo universo. Você está sendo refinado. O refinamento nem sempre é confortável. Muitas vezes parece como se desfazer de algo, como perder peles que você pensava que eram você. Pode parecer como finais. Pode parecer como solidão. Pode parecer como incerteza. Mas o refinamento é o processo pelo qual sua alma se torna visível em sua vida humana. Confie no que está se desfazendo. Se algo está partindo, uma identidade, um relacionamento, um plano, um sonho que não se encaixa mais, não presuma que o universo está tirando de você. Muitas vezes, ele está abrindo espaço. Quando você se apega, você retarda o processo e aprofunda a dor. Quando você permite, você coopera com a inteligência que se move através de sua experiência. Ancore-se na fonte diariamente. Dizemos diariamente porque a mente tentará te puxar de volta para a dualidade repetidamente. Isso não é falha, é hábito. Sua prática não é nunca ser puxado. Sua prática é retornar. Retorne à sua respiração. Retorne à quietude.
Retorne ao lugar silencioso dentro de você que não discute. Retorne à parte de você que pode testemunhar sem desmoronar. Deixe a ressonância fazer o trabalho. Você não precisa forçar sua vida a se encaixar. Você precisa se alinhar, e a vida alinhada se monta ao seu redor. A separação se completa por si mesma. Você não precisa atacar o caminho de ninguém. Você não precisa temer aqueles que escolhem diferente. Você não precisa carregar o mundo em seus ombros. Você só precisa ser honesto sobre o que está alimentando: medo ou amor, distorção ou verdade, reação ou presença. Esta é a grande triagem. Não uma catástrofe, mas um esclarecimento. O trigo e o joio se separam pela simples lei da ressonância. A formação da nova terra emerge onde a coerência se reúne. E vocês, amados, estão aqui para ser um ponto de coerência. Não se esforçando, mas lembrando. Não lutando, mas se conectando. Não resgatando, mas irradiando. Nós os deixaremos com nossa firme garantia. Vocês podem passar por isso. Vocês foram construídos para isso. E a luz que vocês carregaram por tanto tempo nunca foi destinada a ser mantida apenas no invisível. Ela foi feita para ser vivida. Agora, se você está ouvindo isso, amado, você precisava. Eu os deixo agora. Eu sou tia de Arcturus.